Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mão na Fossa, nesse feriado. Vamos lá, tudo bem? Bom dia para vocês, que Deus abençoe aí o dia de vocês, o feriado, que vocês possam descansar, né? Quem vai estar de feriado mesmo, descanse, quem tiver que trabalhar também, que Deus abençoe seu dia também. Eu só estou com atendimento hoje às 18 horas aqui, né? Então quer dizer, vou estar de feriado até às 18 horas, depois vou ter que atender uma pessoa, mas estou aqui, com um compromisso firmado com vocês, que eu iria falar sobre a segunda ferramenta e a gente finalizar a última ferramenta espiritual amanhã. E hoje também vou terminar aquela última sequência no story sobre o que eu estava falando sobre a dinâmica familiar, como eu entendo a estrutura da dinâmica familiar e suas ramificações. Pode deixar que eu vou terminar, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, tá? Vamos lá, o que eu vou falar com vocês hoje? A primeira ferramenta que eu disse para vocês é uma ferramenta que ela está mais relacionada, e não quer dizer que seja apenas uma ferramenta ligada ao corpo, mas ela está mais relacionada ao físico, ao corpo, porque de alguma forma ela vai afetar a sua parte física, ela vai te dar fome, que é o jejum, ela vai te dar sede, ela de alguma forma vai enfraquecer a sua carne, obviamente. Então, é óbvio que o jejum vai estar mais ligado ao corpo, mas também é uma ferramenta espiritual. Tá? Então, existem 3 ferramentas, sendo que uma delas é espiritual e corporal, a outra é espiritual e mental, e a outra espiritual, quase que liga as 3 ferramentas nela. Talvez a ferramenta mais transcendente, posso dizer assim. E a segunda ferramenta que nós vamos trabalhar hoje é a esmola, tá? Lembre-se, quando eu falei com vocês, todos nós temos vida espiritual, só que a sua vida espiritual pode estar forte ou pode estar fraca. Não há como você desassociar disso, não há como você desistir de ter vida espiritual. Isso vai te incomodar para o resto da sua vida. Então resta você cuidar
da sua vida espiritual para que ela esteja forte. E aí, óbvio, isso não vai te incomodar. Agora, é claro que se você não cuidar da sua vida espiritual, vai existir um incômodo em você, algo que você não consegue explicar, uma tristeza que você não consegue entender, um vazio que você não consegue completar e você não sabe explicar, e no final das contas isso é um problema espiritual. Tá? Muitas vezes eu tenho pacientes aqui que perdem a vontade, o sentido de viver, e aí a pessoa ela fala assim, mas eu já tenho agora meu salário, meu dinheiro, já passei num concurso, minha família está tudo bem e tal, não sei o que, isso, aquilo, mas eu não sei o que eu faço, eu estou muito triste, né? Eu estou para baixo, quero morrer, você está entendendo? E aí quando você vai ver, nesse sentido, o que é a sua vocação, né? Qual que é o seu propósito, né? Para onde você está indo? Qual que é a sua visão de mundo? E aí você vai ver que a pessoa está perdida ali. A pessoa ela conquistou as suas coisas, às vezes até sem querer, né? Às vezes ela foi conquistando, simplesmente conquistando, fazendo a parte dela, óbvio, está certo. Mas ela ainda não entendeu o porquê que ela está aqui. E entender o porquê que você está aqui no mundo faz, né, extrema importância para que a sua vida espiritual melhore. E uma das ferramentas que faz com que você, de alguma forma, mais entenda o sentido de você estar aqui é a segunda ferramenta de hoje, que é a esmola, tá? Vamos entender isso aqui de uma forma melhor para você entender exatamente como usar essa ferramenta, tá? O jejum, eu falei com vocês assim, gente, usa ele de forma esporádica, né? Mas tenta fazer pelo menos um jejum por mês, né? Por quê? Porque é uma ferramenta espiritual que você precisa fazer o uso dela. Você não vai fazer o uso dela uma vez a cada 10 anos. Essa ferramenta precisa ser usada, tá? Vamos lá, tem o jejum dessa forma, a esmola. Como é que eu faço o uso da esmola? A esmola eu faço o uso dela também esporadicamente, né? Mas é você estar de alguma forma sempre disposto a dar uma esmola. Isso é sempre importante, né? A pessoa fala, eu não ando mais com dinheiro no carro, agora é só Pix, né? Um dos conselhos que eu te dou tenta tirar um dinheiro no banco, ou fazer alguma coisa, ou receber de alguém dinheiro, né? E pega esse dinheiro e coloca no carro, né? Coloca na sua casa, coloca no seu bolso. Esteja sempre disposto a, quando alguém pedir, você já está disponível, né? Pronto para poder entregar uma esmola, tá? Eu acho que isso é fundamental, tá bom? Acho não, isso é fundamental, você vai entender agora por quê. Principalmente no cristianismo, né? Um dia os discípulos de Jesus, eles quase que convocaram a assembleia, né? Não convocaram a assembleia não, mas perguntaram a Jesus, falaram assim, mas o que você veio fazer aqui? Eles ficaram encabulados, né? Se você é Deus, você veio aqui como homem, o que você veio fazer aqui? E talvez muita gente ache que ele respondeu assim, não, eu vim para morrer, né, pelos seus pecados. Tá, ele também já respondeu isso, mas a ação principal que ele fez, e ele responde isso em um dos textos, ele fala assim, eu vim para servir. Isso é fundamental entender essa estrutura, porque ele, o Cristo, que estava vivo antes, vivo aqui no mundo e queria viver depois, que foi para o inferno, que não tinha noção de tempo, né? Mas que não estava ligado ao tempo e tinha noção de tudo, que sabia tudo que deveria fazer. Ele, com todo o seu poder, ele diz, eu vim para servir. Então aqui já dá, de alguma forma, uma lição de humildade para nós. Se ele, com todo o seu poder e toda a sua sabedoria, ele veio para servir, e ele falou que veio para ensinar a gente a imitá-lo, né? O que Paulo fala? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então quer dizer, nós temos que imitar a Cristo. E o que Cristo falava? Eu vim para servir. Por que raios essa ferramenta é tão importante assim, a ponto do próprio Jesus falar assim, eu vim para servir? Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que era mais importante fazer. Concorda comigo? Por exemplo, se você fosse um Deus, tivesse noção de tudo, você iria fazer o melhor. Ele, tendo noção de tudo, falou, eu vim para servir. Então é a ferramenta mais poderosa que existe. É a ferramenta mais poderosa que existe. E é uma ferramenta sem a qual não existe vida espiritual. Se você não pratica essa
né, essa ferramenta, você não tem vida espiritual. Agora você precisa entender o que é o servir. O servir, em algumas traduções, né, seria a caridade, né? O servir é o mesmo que caridade. E a caridade tem o mesmo significado que amor, tá? Então quer dizer, vamos colocar essas três palavras no mesmo lugar: servir, caridade e amor. Toda vez que você vê essas três palavras, elas são a mesma coisa, tá? Tem um texto lá que ele fala assim, ó: a fé, a esperança e o amor. Ou a fé, a esperança e a caridade, né? Por que que elas são a mesma coisa? São a mesma coisa, né? Porque todas elas têm a ver com entregar e não receber. Tá? Então você vai ver alguma diferenciação entre traduções bíblicas, tá? Mas elas têm o mesmo significado. Então quando eu sirvo, eu estou amando, eu estou sendo caridoso. E ao mesmo tempo eu não espero nada em troca. Então o que é servir? É dar sem querer nada em troca. O que é a caridade? É dar sem querer nada em troca. O que é o amor? Dar sem querer nada em troca. Quando nós desassociamos o amor dessas outras aqui, né, a gente acaba entendendo mal o amor. Ah, eu estou com o meu marido e meu marido não me ama de volta. Eu também não vou amá-lo. Você não ama o seu marido. Amar o seu marido é cuidar dele, respeitá-lo e investir nele mesmo que ele não esteja te dando nada em troca. É olhar para o seu filho que não está fazendo jus, né? Aquilo que você ensinou para ele. É um filho que está mal criado, é um filho que está pirracento, é um filho que desviou da vida correta. E você vai lá e ama ele sem querer nada em troca. Você é caridosa com ele, você cuida dele, independente do que ele vai fazer ou não fazer por você. É mais fácil a gente entender isso por um filho, mas fica mais difícil entender para um marido, para um amigo, né? Então você tem que entender que todas essas palavras elas estão na mesma cadeia do ser, que é o servir. A caridade está ligada aqui, o amor está ligado aqui. E um dos braços da caridade é a esmola. Tá? Entenda isso, ela é um braço da caridade e não a caridade toda. Tem muita gente que acha que caridade é esmola. Não, a esmola é um tipo de caridade, mas a caridade não é esmola, tá? Eu posso ser caridoso, né, ao sorrir para alguém na rua. Eu posso ser caridoso a ajudar uma mulher a atravessar a rua. Eu posso ser caridoso, né, ao dar carona a um amigo que machucou, né? Eu posso ser caridoso quando eu levo um copo d'água para um amigo no serviço, né? Eu posso ser caridoso quando eu fico um pouco depois do horário no serviço para poder ajudar alguém em alguma coisa. Percebe? Eu posso ser caridoso em diversas formas. Eu posso ser caridoso com a minha esposa quando, sem ela pedir, eu lavo as vasilhas. Eu posso ser caridoso quando, de alguma forma, eu preparo algo aqui em casa, né, para recebê-la. Eu sou caridoso quando, às vezes, tem um carro, né, e o carro está estragado, eu vou lá e sei lá, e levo o carro para lavar, levo o carro para arrumar no lugar. Você está entendendo? A caridade, ela vai desde esses atos mais simples, né, até comer, né, por exemplo, comer o bife mais queimado, né, tem um bife pior ali no prato, eu como esse bife e deixo o melhor para o outro. Eu estou sendo caridoso também, né? Até atos mais complexos, né? Como você vê o ato de Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, isso também é um ato de caridade. A esmola é uma fração. A esmola é um braço da caridade. Se ela é um braço da caridade, a esmola é também dar sem querer nada em troca. É por isso que a caridade que as pessoas fazem hoje com relação à esmola, ela não transforma você. E é isso que eu quero tirar isso de você agora, tá? Para que você faça uso correto dessa ferramenta. Tem gente que quando um mendigo chega perto dela na rua, a primeira coisa que ela faz é julgar o mendigo e falar assim: esse mendigo vai comprar droga. Esse mendigo vai comprar cachaça com o dinheiro que eu vou dar para ele. Então eu não vou dar.
eu vou dar para outra pessoa, ou vou falar com ele, vou comprar uma comida para você, ao invés de droga. Quando você faz isso, você já está, primeiro, julgando. Segundo, né? Primeiro, por que você está julgando? Porque ele pode estar com a droga na mão, ele pode estar bêbado, mas você não tem como ter certeza de que ele vai comprar. A não ser que ele vira para você e fala assim, me dá um dinheiro para comprar cachaça. Só que ele não vai falar isso com você. Então, primeiro, você está julgando. Segundo, você está se colocando superior a ele. Se você quer, né? Se uma das receitas para alguém melhorar é ela amadurecer, quando você trata ela como uma criança, ela não vai amadurecer. Quando você vira para um homem velho, que às vezes abandonou a família, que às vezes né, a família mandou ele embora de casa porque ele usava droga, usava cachaça, né, e tudo quanto é coisa a mais, ali o cara fica triste, né? E aí ele já se sentiu inferiorizado. Você vira para ele e fala assim, não vai usar o dinheiro para comprar droga não, hein? Não, deixa que eu vou comprar uma comida para você, senão você vai comprar droga. Você tá, de alguma forma, tratando ele como uma criança. E quando você trata ele como uma criança, ele não amadurece. É por isso que hoje os mendigos, por exemplo, né, os pedintes, eles chegam para as pessoas e mentem. Me dá o dinheiro para comprar comida, porque ele sabe que você não vai dar comida para ele, sabe que você não vai tratar ele como um adulto. É por isso que eu olho que às vezes o cara fala assim, me dá um dinheiro para comida, ou compra uma comida para mim, eu falo, não, toma o dinheiro e compra. Por mim, se ele vai comprar droga ou não, ele precisa amadurecer. Você precisa deixar com que ele enfrente seus desafios, com que ele vá lá, tenha coragem de ir lá no restaurante sujo e tomar xingo de alguém, né, por estar sujo, mas ele vai lá e tenha coragem de pedir e pagar pelo próprio almoço. Mas não é você que tem que fazer isso, você não é mãe dele. Você tem que tratá-lo como adulto, tratá-lo como uma adulta, tá? E o último ponto é que muitas vezes esse dinheiro que o mendigo está pedindo para você para comprar uma droga, né, para tomar uma cachaça, talvez naqueles momentos ali onde ele vai estar fazendo uso daquela droga vai ser uma fração de minutos, segundos ou horas que ele vai esquecer dos problemas reais da vida dele. Muitas vezes o cara tá ali, toda vez que ele tá são, ele lembra, cara, eu larguei a minha família, eu larguei minha filha, eu larguei minha esposa, eu larguei minha igreja, eu larguei minha família, meus amigos, por conta dessa maldita droga. E ao invés dele dar cabo da vida dele, ao invés dele se matar, ele vai lá e usa uma droga para poder fugir. E às vezes você está contribuindo para que ele não tire a própria vida. Já parou para pensar nisso? Às vezes você fala assim, não vou comprar porque você vai comprar droga. E aí o cara continua ali são, e ele vai lá e fala, eu prefiro tirar minha vida do que ficar vivendo essa realidade. Ah, Davi, mas isso é só um paliativo, daqui a pouco ele vai estar da mesma forma de novo. Mas é o que você pode fazer agora. Você não consegue mudar a vida de ninguém com essas moedinhas que você dá. Às vezes a gente acha que a gente está dando muita coisa e que a gente é capaz de ficar exigindo do outro. Dá R$2 pro cara e quer exigir o cara uma mudança de vida. Você não está mudando a vida do cara. Você está dando uma esmola. É isso que está falando com você. A caridade não é essa esmola que você dá. A esmola é uma fração da caridade. É uma ação pequena demais. Você ganha muito mais do que você dá. Deus te dá muito mais do que você dá, porque normalmente na esmola a gente dá R$2, dá R$1, dá uma moedinha de 5 centavos, dá R$10 no máximo, estourando. Né? Dificilmente você dá mais do que isso numa esmola e Deus te dá muito mais. Então para de ficar exigindo da pessoa com que ela faça algo que você queira. Trate-a como adulto e entenda que às vezes aquilo ali você pode estar evitando o pior. Porque lembre, se ela é um braço da caridade e a caridade é um braço do servir, a esmola é dar sem querer nada em troca. Então você não tem que querer um comportamento diferente do mendigo. Você não tem que querer que o mendigo te agradeça pela moeda. Tem muita gente que é assim, nossa, que cara ingrato, nem agradeceu. Ele não tem que te agradecer porque é caridade. É dar sem querer nada em troca. Estão entendendo ou não? A partir de hoje eu quero que vocês tenham uma visão diferente da caridade, da esmola. Porque se a esmola é
ferramenta fundamental para que você tenha vida espiritual, você precisa estar preparado para fazê-lo. E fazê-lo da maneira correta, sem julgar ninguém, sem esperar nada em troca de alguém. E muitas vezes visando o bem da pessoa e não o seu. E entendendo que você não é tanta coisa assim. Entendendo que a esmola que você dá não é nada, tá? Ah, Davi, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, então melhor você não dar. Você começou a mendigar seu próprio dinheiro. Ah, eu não posso, eu tenho que exigir, porque eu tô tirando do meu para dar. Não, se você está fazendo isso é porque você já não tem, né? Você já está reclamando que você tá. É avareza pura isso aí, né? Você já está custando tirar um dinheiro de você para dar para o outro e fica questionando, é porque você ainda não é caridoso. Então é melhor que você fique com esse dinheiro para você. Sua caridade não vai funcionar muita coisa, não. Eu lembro do C.S. Lewis falando isso. C.S. Lewis fala assim, ó, se a caridade não doer nem um pouquinho no seu bolso, não foi caridade. A caridade deveria causar nos cristãos um certo incômodo, um certo, tô tirando daqui, mas será que vai faltar? Só que nós não conseguimos aprender a conviver com essa incerteza. E essa incerteza se chama dependência divina. Isso gera o quê? Humildade, gera aproximação. Se eu começar a depender de Deus, eu fico mais humilde. Oh Deus, eu não sou nada, mas eu preciso de você. Gera proximidade, gera relacionamento. Deus, eu preciso de você. Deus, me ajuda. Essa dependência te faz melhor cristão. Te faz ter mais vida espiritual. Tanto que em outras religiões também eles fazem uso da esmola. Engraçado, né? Você pode reparar que as 3 ferramentas que eu vou usar aqui são usadas em todas as religiões. Estou citando o cristianismo porque é a minha religião, mas usado em todas as religiões. O jejum e agora a esmola. E a última que eu vou falar amanhã. Então vocês precisam fazer uso dessa ferramenta, tá? E como que você usa essa ferramenta? Como eu te falei, esteja sempre preparada para quando você estiver diante de uma situação, você ajudar ao ser, né, provocada, ou também quando você não for provocada, mas o seu coração foi tocado para que ajude essas pessoas. Isso é um cristão de verdade. Isso é uma pessoa com vida espiritual de verdade. Ela vai estar disposta e sempre atenta às necessidades em sua volta, tá? Então eu quero que vocês façam uso dessa ferramenta, tá? E de alguma forma vocês vão começar a ver que vai começar a aparecer vida espiritual aí. Né? A vida espiritual que está quietinha, está mortinha aí dentro, ela vai começar a aparecer de verdade, tá? Então faça uso dessas 2 ferramentas e amanhã a gente fala da última, fechou? E aí daqui a pouco, depois de eu tomar o meu café com a minha esposa ali, eu vou terminar essa última sequência aí, né? Provavelmente deve dar uns 3 stories, daquilo que eu estava falando sobre a estrutura da pirâmide familiar, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até amanhã, se Deus quiser.